Beleza. Cara, falamos pra galera que tá chegando aí agora, já foi noticiado pelo VH Porto, tá? O drop será em game leader do MIBR nesse campeonato, tá? Então a gente teve aí uma mudança aí, obviamente buscando aí essa evolução. O MIBR não está numa fase muito legal, então o MIBR mostrando aí pra sua torcida que tá tentando coisas diferentes, né? Tá tentando coisas diferentes. Vou repetir o que eu falei mais uma vez. O que você espera do seu time? Tô te falando como palmeirense, né? Porque o meu time está numa fase ruim. Quando o seu time está numa fase ruim? Pra mim são duas coisas essenciais. Primeiro, que você olhe que existe uma tentativa de mudança, né? Segundo, que o time seja o mais sincero possível com você. Beleza, hein, só. Round importantíssimo pra quebrar, hein? Olha só aí, cara. E o MIBR tá fazendo isso, né? O MIBR tá fazendo isso. O MIBR não tá passando pano pra ele mesmo, né? O MIBR já fez vários posts de que, até usando a palavra vergonhoso esse nosso momento, estamos errando muito, é inaceitável. Então você vê que os jogadores estão... Ah, Poca, mas só falar... Claro que só falar não adianta, mas você precisa ter o primeiro passo, né? Então é um pouco isso, né? Um pouco que eu falei do Palmeiras, né? Você vê o Abel treinando vários esquemas diferentes, vários jogadores titulares diferentes. Então você olha e fala, pô, o time tá tentando mudar. E aí você vai ver a coletiva do Abel, ele tá falando, porra, cara, a gente tá numa fase muito ruim, a nossa confiança tá muito baixa, tá difícil, a gente precisa do nosso torcedor. Pô, você olha e fala, legal, beleza. Pô, se o cara não continuar dando certo por 1 ano e meio... vai ter alguma mudança. No caso do Abel, porque ele já ganhou uma pá de título, eu acho que ele teria que ficar pelo menos 1 ano e meio, né? Então é isso. Eu acho que o MIBR, Free MIBR, tá tentando mudar, não tá se mostrando, calma, é só começo do semestre, calma, não. Tá falando que tá ruim, tá falando que tá inaceitável, tá mostrando que tá tentando mudar o que tá dentro dele, o que tá, né, internamente dentro dele ali. Agora... vai precisar do resultado, né? Se o MIBR não tiver o resultado, foi o que eu falei, você também tá dando indícios de que o time, ele tá chegando num ponto osso, né? Tá chegando num ponto osso, é o que eu falei. Você tira o capitão, daqui a pouco você tá tirando o jogador, né? Daqui a pouco você tá tirando o jogador e falando, pô, galera, tentamos de tudo. E não tem problema nenhum em falar isso, tá? Não tem problema nenhum em falar isso, cara. Eu lembro, né? Eu sempre cito, né? E com todo respeito, né? Eu falo isso, né? Não é pra me achar, mas é porque é o que eu sinto mesmo, né? Até como eu sempre falo, que muita gente fala, pô, Pocão, a Boom foi o melhor trabalho, vocês ganharam, né, 1 ano, né? 11 campeonatos, né, que seriam um qualify, 10 campeonatos sem perder. Eu sempre falo que pra mim, velho, o trabalho pela expectativa, pelo que a gente tinha na LG e na INTZ, foram trabalhos melhores do que da Boom, né? Da Boom foi um bom trabalho? Foi um bom trabalho. Tinha jogadores muito bons, o time tinha um conforto legal, tava numa confiança alta, não precisava fazer muita coisa, né? Tava só manter ali a galera, né, numa mesma página, trazer uma outra coisa pra gente variar em algum momento, mas pouca coisa. Por que eu tô falando isso? Porque pra mim, na minha carreira como coach, eu tive uma fase muito ruim, que foi o primeiro semestre com o MIBR, né? Porque o segundo semestre com o MIBR foi muito tranquilo, porque aí depois a gente fez a mudança, eu chamei o Woody pro time, etc. O que aconteceu? A gente tava na Sérvia. A gente até começou lá, ganhou da FaZe, perdeu de 2-1 pro Heroic, que era top 2, mas depois a gente começou a jogar os bet bundacha, as coisas começou a ir mal. A gente não tinha como mudar, né? A gente fez a mudança que dava pra ser feita, né? Sai Danuco entre Exit, né? E começamos lá, galera, precisamos fazer uma mudança, beleza, etc, né? A gente tinha alguns outros jogadores, mas acabou que deu certo, foi com o Exit, que era um dos jogadores que eu queria, né? Entre outros, né? Eu acho que um treinador nunca faz uma opção só quando ele precisa de um jogador. E, cara, a gente foi e, mano, não tava conseguindo. E aí a gente falou com a galera, falou, galera, nós vamos mudar isso. Aí a gente mudou, mudou função do IEL, mudou função do Cello, cara, mudou o sistema de... A gente mudou um monte de coisa, tentou mudar um monte de coisa para o bem, né? Só que a gente falou, ó, galera, a gente tá mudando tudo isso, só que a gente vai precisar ter resultado, né? A gente sabe que a gente tá perto,
mas não adianta mais estar perto pra gente. Quem se lembra, sabe. Quem não se lembra pode pesquisar. No último campeonato desse time, no penúltimo antes do RMR, a gente teve 4 match points contra a Spirit. Match points contra a Spirit. Não foi map points, não. Match points pra ganhar da Spirit. 4. Se eu não me engano, 5, na verdade. Depois, contra a Renegades, 3 match points. Então, assim, e perdemos os 2 jogos, velho. Ah, Pocão, o jogo foi horroroso? Não foi. Eu não posso chegar pros meus jogadores e falar, vocês são tudo horrível. Você tá louco? O jogo foi um baita jogo, né? Contra a Renegades, que era esses alistar, aí já, porra, já era vergonha, tinha que ter ganho. Mas contra a Spirit, porra, velho, até contra a Renegades, um time que tava mal, a gente fez um jogo ok, né? Teve chance de ganhar e tal. Mas o que que acontece, galera? Nós estamos tentando. Nós não estamos fazendo jogos horríveis. Mas não dá pra continuar assim. Então é muito simples, galera. A gente tem essa última chance, porque depois a gente volta pro Brasil. Quando a gente ficar no Brasil e acabar a temporada, se a gente não mostrar algo diferente, o time tem que mudar. E outra coisa, pode até ser eu que mude. Isso vai depender da diretoria, porque existe uma hierarquia no clube. Então se o Fly, que na época, se o MIBR, que na época é diretor, falar, Pocão, calma, nossa primeira mudança vai ser você. Tchau, a gente vai pegar outro coach e vai fazer o que a gente quer. Justo, eu falei exatamente isso pros jogadores. Eu falei, justo, não é porque eu sou ruim, é porque nós não estamos bem. E alguma coisa tem que ser feita. E é isso. Não terminamos bem. O que que aconteceu? A diretoria do MIBR falou, ó, Poca, não, a gente quer que você continue, né? O que que você acredita que tem que ser feito? Eu falei, eu acredito isso. Esse time não é ruim, esses jogadores é capaz de saírem do nosso time e virar rival nosso. E ganhar da gente em algum momento. Só que eles, como grupo, não tá dando certo. E eu acredito nisso. O MIBR tava num processo de reformulação, de renovação da org, né? Falei, cara, dá pra gente aproveitar jogadores que têm um potencial, que eu já pesquisei sobre eles e acredito que são jogadores que possam nos ajudar, só que são jogadores sem mídia. O MIBR falou, beleza, vamos nessa. E foi o momento que a gente chamou os jogadores da Bravos, Wood, Jota e Turtle, né? E que inclusive foi a base do MIBR que foi pro Major. Que legal, deu certo. Poderia ter dado errado, né? Mas a gente precisava mudar. Então, por que que eu tô falando isso que eu falei pros jogadores? Porque isso é uma coisa normal. Isso não é uma coisa polêmica, não é ninguém querendo desbande, não é ninguém querendo quicar ninguém específico. Isso é normal. Se o MIBR continuar tendo os resultados que tem, ele precisa mudar jogador. Ele precisa mudar alguma coisa. Saca? E aí vai do MIBR definir o que ele acha que precisa mudar, né? Eu acho que uma comissão técnica não fica de uma comissão técnica melhor do Brasil para a pior do mundo por causa de 3 meses de resultado. Então eu não acho que seja a comissão técnica que vai ser o principal. Isso é a minha visão. Mas aí tem que ver internamente o que cada um acha. Mas é só isso que eu quero dizer, né? Eu acho que o MIBR... Meu Deus! O MIBR vai ter que, né? O MIBR vai ter que fazer as suas escolhas. Só que antes de fazer essas escolhas, não dá pra nenhum jogador do MIBR sair e falar, me queimaram. O time... Ninguém tá botando a culpa de ninguém. O MIBR tá tendo várias chances, tá fazendo modificações, tá tentando. Então a parte do MIBR como comissão eles estão fazendo. Né, como comissão, eu digo, né? Como questão do time tentar mostrar pra torcida que tá tentando. Agora, precisa do resultado. Se não tiver resultado, não tem o que fazer. Um time precisa mudar. É simples, né? É simples. Pelo menos assim que eu vejo, né? E aí, óbvio, você tem que ter os parâmetros de tempo de mudança, né? O caso do MIBR, o MIBR já tem essa line há muito tempo junto. Então, o parâmetro não é, pô, Pocão, por que que a Fúria com o Fallen de capitão você não pediu mudança? O Fallen foi 20 dias capitão do time antes de acabar o semestre. Aí é diferente.